Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos à nossa live de sexta-feira. Hoje com um tema muito especial, um tema que foi muito solicitado. Deixa eu já fixar aqui o tema da nossa live. Só um instantinho. Pronto. Já fixei o tema aqui, para que as pessoas que forem chegando já possam saber a respeito do que a gente vai tratar hoje, né, na nossa live. Na nossa live de hoje, gente, a gente vai falar do feminismo, né? Como eu falei, muita gente pediu que a gente falasse sobre esse tema aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas pedindo que as pessoas sugerissem temas para que a gente trouxesse convidados aqui para falar a respeito deles. E o feminismo foi um dos que foram muito bem votados e é um tema importante, né, sobretudo para o momento em que a gente vive, né? E para falar desse tema, eu convidei a professora, pesquisadora e doutora em História Política com pesquisa sobre gênero e raça no pós-abolição. Atualmente ela é coordenadora de pesquisa do Museu do Samba, co-curadora da exposição Pequenas Áfricas pelo IMS, que é o Instituto Moreira Salles, e jurada na Estandarte de Ouro do Carnaval Carioca. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Angélica Ferrarez, que vai falar para a gente a respeito desse tema tão importante que é o feminismo. Daqui a pouquinho também tem a participação do Ciro Zatelli e do Del Filho, que estarão aqui com a gente, mediando, fazendo perguntas também e dando a sua contribuição aqui na nossa live de sexta-feira. Vamos dar um tempinho para o Instagram convidar mais pessoas, entregar o conteúdo para mais pessoas e ver se hoje corre tudo bem, né? Porque nas últimas lives a gente tivemos uns bugs aqui, só deu para participar 3 pessoas e tudo isso sem nenhum tipo de comunicado prévio, né? A gente é sempre pego de surpresa, como no rádio, isso aqui é ao vivo, né? Então, infelizmente, situações que a gente não pode prever, a gente está sujeito a isso. Quero agradecer a colega Suzy Luz, locutora, que foi a pessoa que me sugeriu essa convidada. A Suzy já entrevistou a Angélica Ferrarez, inclusive eu ouvi, né? A Angélica Ferrarez performa muito bem em entrevistas e eu acho que é uma pessoa que é mais do que apropriada para falar desse tema aqui com a gente. Angélica, não sei se você já está assistindo a gente, você tem que pedir para participar, tá bom? Você pede para participar e eu aceito aqui. Então, daqui a pouquinho tem aí a participação da Angélica Ferrari. Já falei com ela há poucos instantes. Daqui a pouquinho ela entra aqui com a gente. Não sei se Del Filho tá pedindo para entrar, não tenho como ouvir o áudio dele agora aqui no WhatsApp porque eu tô online, né? E embora o áudio esteja conectado aqui no computador, não dá para ouvir no momento. Escreve, por favor, Del, se você estiver me ouvindo. Obrigada, Suzy. Já mandar um abraço aqui para Verônica. Verônica, professora de filosofia. Para Marcela Tirado, né, lá da cidade de Coroa Vermelha. Astronomia e o Foco. Boa noite para você também, Verônica. Pois é, gente, a gente escolheu esse tema para falar, que o feminismo é um tema que suscita muitas dúvidas, né? A gente percebe que é um tema que, embora seja extremamente importante para nós mulheres, muita gente desconhece, outras pessoas têm ideias um pouco distorcidas a respeito do movimento, né? Então, a gente esclarecer esses aspectos é muito importante para que quando a gente for falar ou quando a gente ouvir falar, a gente saiba do que se trata, né? É importante que a gente... Filho que está chegando.
Opa, hoje deu certo, né, Del? Finalmente, né? Vamos ver. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem aí, não? Tô te ouvindo bem, Del. Como é que você tá? Tá bem. Tô ouvindo bem aqui vocês também. Boa noite pra todo Pronto, você mundo tava aí. me ouvindo? Eu tava vendo você falando comigo, mas não dava pra te ouvir. Tava ouvindo bem você falando com o pessoal aí. Ah, que bom então, Del. Tô aguardando o Ciro, tô aguardando a Angélica também. Falei com ela um pouco antes aqui da live começar para que ela participasse. Eu tô aguardando só ela chegar pra gente poder começar de fato essa live com esse tema, Del, que foi um dos temas que foram bem pedidos aqui pra gente. Boa noite aí pra Keisa, pro Alex Brasil, o restante do pessoal já dei boa noite aqui. Obrigada pela audiência de vocês. Eu sempre falo, eu tava falando com o Suzy há poucos instantes, Del, que eu ainda fico um pouco tímida na frente das câmeras. Eu não tenho hábito, a gente é do rádio, né? Então eu fico meio que acuada, né? A Angélica já entrou aí, agora eu vou aguardar ela pedir para participar, para a gente colocar ela aqui na live. Daqui a pouquinho também tem Ciro Zatelli, eu espero, né, que o Instagram colabore, porque acontece aqui os imprevistos que a gente não entende porquê, né? Então, aguardar a Angélica solicitar aqui a entrada para a gente poder dar início à nossa live. Só um instantinho, turma. E hoje o tema é feminismo, movimento feminista, né? Teve gente que me pediu 1000 vezes para falar sobre isso aqui. É um tema importante, né, Valéria? Interessante, né? Que a gente tá vendo, principalmente hoje, a gente vendo aí os ataques indiscriminados às mulheres. É um tema muito apropriado, né? Mesmo Exatamente. que muita gente que fica aquela história achando que é mimimi, que não sei o quê, que as mulheres tudo reclamam e tal, a gente vai ver que a coisa não é como falam, Na, não, né? na verdade, eu acho que o que as pessoas consideram mimimi é quando você reivindica seus direitos, né? As pessoas costumam achar que quando você reivindica um direito, você tá de mimimi. Mas só quem está dentro da situação, do contexto, é que sabe o quanto é importante essas lutas, né? Esses questionamentos, esses esclarecimentos, para que a gente não seja vítima. Angélica, você tem que pedir para participar, tá bom? Estou aguardando aqui você pedir. Olha, tem gente. Suzy, tem um doguinho, né? Barulhento, é do vizinho aqui. Infelizmente aqui não tá. A acústica aqui não tá muito bem. Não tá pronta, não. Del, sua voz tá baixa, alguém falou. Pra mim tá bom aqui. Tá baixa? É, Deve mas ser pra você mim tá normal. Deve ser o áudio dela, da Keisa. de queda, né? Isso. Tá normal aqui. Aqui pelo menos tá. Abraço aí também para o Renato Sonhador, que acabou de entrar aí. Gente, a expectativa para essa live é muito grande. A Angélica já solicitou aqui participação. Agora vai. Eu fico preocupada, né? Porque o Instagram às vezes dá uns bugs. Eu fiquei com medo até de da Angélica não estar conseguindo falar com a gente, mas ela já pediu aqui para participar. Pronto. Oi, Angélica. Oi, Olá! tudo bem? É, Eu tava preocupada aqui, Angélica. Eu falei, gente, será que o Instagram vai me deixar na mão? Hoje, sexta-feira, todo mundo me perguntando por essa live. Não pode uma coisa dessa. É, Como é que você tá, é o Angélica? sextou, é o É, sextou nosso. é o nosso, Eu exatamente. estava apanhando, eu estava apanhando aqui porque eu estava tentando entrar pelo computador e aí pelo computador Ah, eu não estava conseguindo pedir para não, eu acho que não participar, aí vai. joguei para o celular. Pois é, É, aí joguei para o celular, por isso esse leve atraso, viu, gente? Boa noite. boa boa noite, noite, Angélica. Angélica. Não tem problema, não. Ah, é programa ao vivo, a gente já tá acostumado, né, Del? O rádio tem dessas coisas também. Faz parte, fique tranquila. Isso aí a gente já está acostumado. Verdade. Olha, a Angélica é maravilhosa. Suzy Luz aqui, locutora, falando. Já entrevistou a Angélica. Entrevista muito boa, inclusive. Eu ouvi na Gabriela FM. Parabéns para Suzy Luz. Angélica, você fala de onde? Você é carioca, né? Tá me ouvindo, Angélica?
Deu uma interferência. Fala Uma interferência, né? novamente. Você fala de onde, É, Angélica? Do Rio, né? Você é carioca, né? do Rio. Isso, Do isso. Rio. Estou no Rio Isso. agora. Eu já apresentei a Angélica aqui, ela é pesquisadora, professora, doutora em História Política com pesquisa sobre gênero e raça no pós-abolição, é coordenadora de pesquisa do Museu do Samba, co-curadora da exposição Pequenas Áfricas pelo Instituto Moreira Salles e jurada também na Estandarte de Ouro do Carnaval Carioca. Eu convidei a Angélica, gente, para falar de feminismo, né? É um tema que eu queria falar com uma pessoa que realmente entendesse do assunto, porque é um tema, como eu falei antes, que tem muita polêmica envolvida. Geralmente essas polêmicas são em decorrência do desconhecimento do que de fato é o feminismo, mas quem vai falar pra gente com mais propriedade é a Angélica. Angélica, se você quiser fazer algum acréscimo com relação a você, pode falar, tá bom? Eu queria falar eu queria começar com a provocação da arte, né? Que ficou, como é que é? Feminismo, vilão. Como é que O é? Aliado aliado. ou vilão? Né? Aliado ou vilão, Isso, isso. isso. E aí eu fiquei pensando assim, gente, é, pensar o feminismo, pensar os feminismos, mais do que o movimento feminista, né? Pensar todos os movimentos feministas ou todos os movimentos de mulheres, mesmo que não esteja na caixinha, entende? Que não esteja intitulado como feminismo, né? Pensar movimentos de mulheres que estão se organizando nas favelas, por exemplo, eu falo aqui do Rio de Janeiro e que tenho essa vivência de favela muito forte, é uma cidade cruzada, né, por favela, onde a favela é a grande rede, né, que pavimenta esse Rio de Janeiro. Pensar no movimento de mulheres aldeãs, pensar no movimento de mulheres ribeirinhas, né? Tem uma expressão muito boa que eu descobri recente, o movimento de mulheres trans dos rios e das lagoas. É um movimento de mulheres trans no Pará. Então, para além de pensar o feminismo, né, que aí a gente já está pensando num movimento que já tem, digamos, a sua raiz um pouco mais antiga, digamos assim, né? Para além de pensar nisso, eu acho que pensar no movimento, em todos esses movimentos de mulheres, né, incluindo mulheres trans, incluindo mulheres indígenas, incluindo mulheres negras, né, pensar feminismo negro, pensar feminismo a partir, por exemplo, de Lélia Gonzalez, eu gosto muito de marcar, né? Está me ouvindo bem? Tá, né? Que agora Pode falar, deu Angélica, eu tô te ouvindo, foi lá em Del, tá, eu acho. tá. Então, pensar todos esses movimentos organizados, uns mais organizados e mais antigos, outros nascentes, né? Todos esses movimentos eles só podem ser lidos como aliados, sabe? Se a gente fica pensando em vilanismo, né? Pensar na ideia de vilanismo para poder caiu alguém. Caiu. Pensar na ideia de vilanismo referente a qualquer tipo de movimento de mulheres, movimentos autênticos, movimentos legítimos, né? Movimentos que estão buscando condição, melhor condição de igualdade, melhores condições sociais, econômicas, né? Movimentos que estão pensando em emancipação, autonomia, protagonismo das mulheres. Então, assim, a gente está falando de movimentos focados para a sociedade civil. Né? Então, isso não pode ser interpretado como vilanismo nunca, independente da vertente que seja, nenhum desses movimentos pode ser interpretado como vilanismo, porque senão a gente acaba se perdendo nessas ideias que parecem cortina de fumaça, e a gente perde o foco dos verdadeiros vilões, entende? A gente Perfeito. tem vilões reais, inimigos muito sérios, né, para a gente poder combater nessa sociedade. Então, qualquer um desses movimentos tem autenticidade, tem legitimidade, sabe, para poder fazer parte da luta, né? Perfeito, Angélica, o que você falou. Então, Angélica, como a Angélica falou, né, existem vários movimentos feministas, né, cada um com a sua importância, né, e a gente não pode deixar de falar dos movimentos feministas que, digamos, tá surgindo agora, né, também defendendo causas
que também são causas super importantes, como a causa das mulheres trans, enfim. Angélica, como eu tinha falado para você, a gente está tentando fazer uma live bem didática, no sentido de fazer muita gente que não entende o que é o feminismo compreender. Você poderia explicar para a gente o que é o feminismo, claro, levando em consideração essas particularidades que você citou? Sim, o movimento, quer dizer, o movimento feminista, ele tem muitas nascentes, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, sendo bem redundante, né? Um exemplo, por exemplo, do movimento feminista que nasce no bojo das fábricas. A gente tem um movimento feminista que nasce, por exemplo, com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, mercado formal de trabalho, né? Porque as mulheres elas já participam do mercado de trabalho de forma informal desde o século XIX. Né? Se a gente for lá na quitanda, né? No exemplo das quitandeiras, no exemplo das mulheres que são mercantes, as mulheres que comercializam, que estão nas ruas, que estão sendo empreendedoras antes mesmo da ideia de empreendedorismo, né? Ter essa faceta, né? Então, assim, a gente sabe que mulheres estão ocupando espaços nas ruas e no mercado informal de trabalho há muitos anos. E aí, quando é que mulheres entram no mercado formal de trabalho? Muitas, né, pela via da fábrica. Então, por exemplo, na fábrica surge um movimento de mulheres, movimento de mulheres que estão brigando por melhores condições de trabalho, por melhores condições de salário, né? Por que nós, mulheres, às vezes somos maioria em determinados espaços e ganhamos menos que os homens? Né? Só para dar um exemplo, né? Mulheres que estão lutando, por exemplo, o movimento de creche, né? O movimento de ter creche, o movimento de ter culto próximo ao Estado possível. Para que isso aconteça, para que isso acontecesse. Então, isso eu chamo para o Brasil, porque se a gente for falar de movimento feminista de maneira internacional, a gente vai chegar nas fábricas da Inglaterra, por exemplo, na França, a gente vai falar enfim, de diversos movimentos na Europa, nos Estados Unidos, mas puxando para o Brasil, eu acho que a fábrica é um lugar interessante para a gente pensar a nascente do movimento de mulheres. E ali tem um recorte de classe muito forte, porque a gente está falando de mulheres negras e de mulheres brancas pobres. A gente não está falando de movimentos separados, a gente está falando de mulheres negras e de brancas pobres ali, né, convivendo vida, de moradia, de assistência familiar. Né? Então, esse, por exemplo, pode ser uma das entradas, né, de movimento de mulheres por emancipação. A outra entrada, talvez uma das mais faladas, tem a ver com a questão do voto. Imagine, gente, mulheres não votavam, né? Eu que sou historiadora, então, assim, se a gente for pensar 1950, 1940, isso foi ontem, sabe? Então, imaginar que mulheres não votavam, não participavam da vida pública, da vida política nesse país. Né? Então, é uma outra entrada também, né, de consolidação do movimento feminista. Né? E nessa raia toda, né, a gente está falando de cidadania, né? A gente está falando de mulheres que estão na busca do reconhecimento de cidadania. E aí, claro que o movimento ele vai incorporando com o tempo, eu digo incorporando no sentido de ele vai ganhando novas bandeiras. O movimento feminista ele vai ganhando novas bandeiras. Quanto mais bandeiras vão sendo agregadas, mais o movimento vai se diversificando. Então, hoje a gente consegue ter o movimento feminista de classe, que é esse mais ligado ao mercado de trabalho. A gente consegue ter um movimento feminista com recorte de raça e de gênero, né, que é um movimento, por exemplo, que mulheres negras, né, têm provocado. E claro que isso tudo de maneira interseccional, porque falando parece que está separadinho, né? Como se separados e não dialogassem e, na verdade, não estivessem
todas e todes, entendeu? Numa única luta. Está todo mundo numa luta, né? A única diferença é que tem especificidades que fazer com que eu, Angélica, enquanto mulher negra, tenha algumas bandeiras que outras mulheres não tenham, né? Então, Entendi. são nuances, né? Inclusive, essa é uma crítica que eu acho que já está, devido a isso, você vê que até a perspectiva que você aborda já é uma perspectiva mais inclusiva, né? Trazendo essas novas bandeiras também para dentro do debate, né? E a gente percebe, né, como a Angélica falou, que muitos direitos que a gente tem hoje, que parece que são automáticos, são fruto de muita luta, né? De muito sangue, né, de muito preconceito, não são coisas que surgiram de maneira automática, né? São direitos que foram conquistados, né? Então é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz uma crítica ao feminismo sem a gente conhecer de fato o que é o feminismo, né? Você pode não saber até o que é o feminismo, todas as vertentes e tudo que ele aborda, mas você precisa pelo menos ter uma noção do que é que o feminismo o que é que o feminismo contempla para você, pelo menos, não ser uma pessoa que vai, digamos, se colocar contra o feminismo, que é uma coisa que está ao seu favor, você, enquanto mulher, né? Mulher, a propósito, a Verônica está dizendo aqui que o feminismo é plural, né? Que a emancipação da mulher por meio do voto no Brasil é recente, 90 anos. Como falar para mulheres contemporâneas sobre o feminismo, levando em consideração que provavelmente foram educadas por mulheres que não votavam? Ela é uma pergunta aqui para a Angélica, né, na verdade. Eu, inclusive, queria aproveitar o gancho que a Verônica abriu, porque eu ia falar sobre isso, né? O movimento feminista ele não é um movimento exclusivo para as mulheres. Ele nasce, a nascente dele, o ventre é feminino, digamos assim, mas ele é um movimento da sociedade. Homens podem ser feministas, homens podem ter como opção, feminismo é opção, né? É o modo como você vai ver o mundo. Né? Tem um trechinho da Bell Hooks que eu gosto muito, né, nesse livrinho aqui, que é um livrinho bem didático, inclusive você falou de coisas didáticas, né, para um público que de repente pode estar iniciando. O feminismo é para todo mundo. Esse livrinho aqui tem um trecho que fala: conscientização feminista para homens é tão essencial para o movimento revolucionário quanto os grupos para as mulheres. Se tivesse havido ênfase em grupos para os homens que ensinassem garotos e homens sobre o que é sexismo, né? Sobre o que é racismo, aí já sou eu colocando. Ou seja, se a gente tivesse, né, uma atenção voltada para os homens para poder explicar o que é sexismo, o que é racismo, o que é patriarcado, né? Como a gente pode transformar esses embrólios, teria sido impossível para a mídia de massa desenhar o movimento feminista como sendo anti-homem. Que isso também é uma armadilha, né? Achar que o movimento feminista é um movimento de mulheres, pensado por mulheres, feito para mulheres, e ele é anti-homem. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito. Então feminista, sabe? Você é feminista, Odeia é homem. Isso, odeia homem, né? E aí... Então, neste livrinho aqui, ela vai trazer vários exemplos, né? Inclusive desses estereótipos, né? Da feminista que odeia homem, da feminista que não que é machona, essa ideia de que a mulher feminista, né? Ela E coisas que são impublicáveis, censuradas até pro horário, né? Que dizem também, né? Das feministas. Acho que a internet está oscilando pra caramba, mas está oscilando, mas está indo e voltando, viu? Deu uma falhada aqui. Eu disse que tem coisas, Angélica, que são até censuradas, né? A gente tem que censurar por causa do horário que dizem das feministas também, né? São impublicáveis, na verdade. Angélica, a gente vive num cenário, né, em que a violência contra a mulher, o feminicídio, né, está crescendo em números alarmantes. Né? Uma pesquisa de opinião, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de 2021, realizada pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. Essa pesquisa é realizada a cada 2 anos, desde 2005,
revelam um crescimento de 4% na percepção das mulheres sobre a violência em relação à edição da pesquisa anterior, né? Para 71% das entrevistadas, o Brasil é um país muito machista. Segundo a pesquisa, 68% das brasileiras conhecem uma ou mais mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, enquanto 27% declaram já ter sofrido algum tipo de agressão por um homem. Muita gente acredita que o feminismo tem o objetivo de colocar as mulheres contra os homens. Você já deu uma deixa aí, né? Que não é nada disso, que o movimento feminista não tem o intuito de colocar a mulher contra homem de forma nenhuma, não é isso. Você atribui essa perspectiva de oposição do movimento feminista com relação aos homens, por que motivo? Você consegue falar sobre isso? Porque eu acho que o movimento feminista ele tem uma bandeira muito forte, né? Que é o antissexismo e o antirracismo. Né? Então, para a gente entender o feminismo, a gente precisa, por exemplo, falar do patriarcado, do poder do patriarcado. Né, Valéria? Você trouxe dados alarmantes aí. E esses dados que você trouxe com relação para a mulher, isso tem a ver com o poder e a força e a naturalização do poder do patriarcado. Ou seja, homens héteros e de preferência brancos. Esses são, né, essas imagens de controle, são as imagens que foram colocadas na sociedade como imagens de referência. Esse homem, e ele é branco e ele é hétero. É diferente se ele for negro, é diferente se ele for um homem gay. Então, assim, a imagem do patriarcado, né, ela está concentrada nessa imagem. Esse homem branco é. Então, quando a gente estuda, vai ler sobre o movimento feminista, a gente vai ver que a principal bandeira, uma das principais bandeiras, é justamente esse debate da naturalização da violência e do poder do patriarcado. Né? O que acontece com a violência contra a mulher? Por que esse corpo, por que o nosso corpo feminino é um alvo fácil? Porque não foi eu, não foi você, não foi o movimento feminista, não foram as nossas avós, não foram nossas bisas, né, que sujeitaram nossos corpos. Alguém sujeitou, alguém que se considera superior, que se considera mais poderoso. Quem é esse alguém que se considera mais poderoso do que nós mulheres? Entende? São os homens? Não, é o patriarcado. Não, entende? Eu acho que é por isso que dá essa confusão. A diferença, sim. Isso. Uma coisa é a gente pensar, né, que a fonte, digamos assim, né, dessa opressão está no patriarcado. Não está nos homens. Porque os homens, eles são aptos a aprender, por exemplo, qualquer coisa. Entendeu? Inclusive a questionar o próprio patriarcado do qual ele foi ali, né, naturalizado, né, com o qual ele cresceu, né? Cresce dentro dessa estrutura patriarcal. E é muito difícil se libertar, né, Angélica? Porque é uma coisa, como você falou, que é estrutural, é considerado natural, é assim, como as pessoas dizem, né? Mas é assim, isso nunca vai mudar se não houver um questionamento, se não houver lutas para que isso mude, né? De fato, violência contra a mulher não é uma coisa que acontece porque as coisas são assim. É como você falou, é a estrutura em que a gente está inserida que promove esse tipo de comportamento, né? E muitas vezes, como você falou, tem já aquele padrão, né? De quem pode, entre aspas, quem pode cometer esse tipo de ato, né? Angélica, então, né? Já que o feminismo não é nada pessoal contra os homens, como você já explicou, como muita gente crê também, né? Em que medida os homens podem ser beneficiados pela luta feminista, porque eles não conseguem muitas vezes entender, né? Mas feminismo, as mulheres ficam, eu já ouvi gente dizer, feminismo, a mulher fica ousada, depois que minha mulher começou a ler sobre feminismo, ela mudou, ela tá com as conversas estranhas, ela age diferente, percebe? De que forma, então, o feminismo beneficia os homens, já que eles têm essa ideia distorcida? Começou a ter conhecimento, ela começou a se empoderar, para a gente poder usar, né, uma palavra que as pessoas têm usado e que
apenas essa questão, às vezes, que cai no superficial, né, da estética. Ah, é tal, o cabelo é coisa, a roupa é isso, então consome tais e tais coisas, é empoderada. Não, gente, empoderamento tem a ver com educação. Então, essa mulher, ela começa a se educar, ela começa a ler, né? E ela se torna empoderada. Quando ela se torna empoderada, ela está ameaçando um homem. Se ela está ameaçando um homem, esse homem é que tem que rever o quanto ele está, enquanto ele naturalizou esse lugar de superioridade dele. Entende? Porque a gente, empoderada, a gente não pode ameaçar nosso parceiro. Nosso parceiro é nosso parceiro, sabe? Ele tem que estar ali com a gente na luta, né? Até porque a gente tem filhos e filhas para criar, né? A gente tem toda uma nova geração para poder gestar. E essa geração nova, ela precisa dessa união. Então, não é essa imagem, né, desse homem achar que essa mulher está ameaçando ele, isso mostra o quanto que ele está enclausurado, né, nessas imagens, e quanto ele está refém dessa imagem dessa mulher submissa, dessa mulher que precisa estar, né, como é que é aquela imagem, aquela expressão, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Então, o que o movimento feminista está propondo é vamos caminhar ao lado, entendeu? Não vamos caminhar atrás, vamos caminhar ao lado. E se a gente caminhar ao lado, a gente tem uma sociedade. Vamos pensar Brasil, gente. A gente tem uma sociedade extremamente desigual. Né? E a gente só vai conseguir desenvolver esse país como um todo se a gente tiver mais igualdade de acesso às coisas, se a gente tiver a partilha das coisas. Entende? Se a gente continua desigual dessa maneira, né, um grupo pequeno, cada vez mais rico, um grupo grande, muito grande, cada vez mais pobre, o Brasil não desenvolve como um todo. Porque, né, para esse país se desenvolver como um todo, não vai ser uma pequena elite, ficando cada vez mais rica, né, que vai dar conta de um desenvolvimento que é para todo mundo. Né? E aí, para que haja esse desenvolvimento para todo mundo, estas mulheres, ou seja, nós que estamos na base da estrutura social, a gente precisa começar a acessar coisas que a gente não acessa, lugares que a gente não entrava. Entende? Não entrávamos, por exemplo, em grandes empresas, não éramos CEOs de grandes empresas. Só para dar um exemplo rapidinho, ontem eu estava assistindo uma entrevista da Luísa Trajano, a CEO da Magazine Luiza, né? E a Luísa Trajano falou que ela fica impressionada com a quantidade de empresas que estão querendo CEOs mulheres e que às vezes não tem no mercado. Não acham que tem, as empresas estão querendo essas CEOs mulheres, mas cadê essas mulheres ali próximas com formação para poder entrar e assumir cargo de gestão, cargo de liderança, cargo de poder nas grandes empresas? Então, assim, para essa grande mulher, para essa mulher chegar nesses cargos, né, ela precisa de estrutura, ela precisa de uma família, de um parceiro, de uma parceira, seja lá o que for, que auxilie ela, que ajude ela. A gente precisa de pessoas para nos ajudar no processo, senão a gente não chega. Né? Então, pensar que um parceiro acha que a mulher virou feminista e é uma ameaça para ele, eu acho que ele tem que cair. Eu acho que ele tem que cair, porque, sabe, ele tem que desconstruir. Não é à toa que eu tenho muitos amigos, né? A gente tem muitos amigos por aí que falam muito de desconstrução. Ah, estou em processo de desconstrução. Isso é ótimo, pode durar 5 anos, 10 anos, a vida toda. Mas, assim, estejamos em processo de desconstrução, sabe? Porque tem muita verdade que a gente precisa aí dar uma mexida aí nessa árvore, sabe? Mexer nesses galhos para cair o fruto podre, para poder receber o palma. E aí a gente vai, sabe? E aí a gente consegue melhoria para todo mundo. Se não for assim, acho que dificilmente vai, sabe? Dificilmente a gente consegue chegar em alguns lugares. A Angélica já falou, né, da questão do que o homem pode ser feminista, ela já explicou isso pra gente. Angélica, eu trouxe assim meio que alguns mitos também, né, pra gente tentar desconstruir, né? E tem uma outra coisa que é bastante propagada, é a ideia de que mulheres feministas não devem se casar, não podem servir seu marido, não podem se maquiar, não podem se depilar. Ou seja, há uma visão que coloca o feminismo como se de fato fosse uma oposição a tudo que é
convencional para os dias de hoje, né, digamos assim. O que é Então as pessoas têm muito feminino, né? esse isso, exatamente. A gente ouve, inclusive a gente já ouve na mídia, eu já ouvi gente falar na mídia, né? Eu não sou feminista, eu sou feminina. Então, quem é feminista não é feminina, não pode se depilar. Angélica, como é isso aí? Explica pra gente. Isso é muito senso comum, né? Como é que a gente fala isso, né? Nossa, infelizmente isso é muito senso comum. Isso é muito. É mais corriqueiro, Acredite, né? Isso é mais acredite. corriqueiro do que a Muito. gente imagina, né? Essa imagem de que, como é que é? A mulher feminista não pode, ela Se não se depilar, usar depila. maquiagem, tipo, ser uma mulher que leva ao almoço do marido. Eu desconheço esse ponto, mas as pessoas reproduzem esse discurso, né? Sim, sim. Eu acho que isso acaba, eu acho que são interpretações rasas, né? Porque, por exemplo, existe toda uma política do corpo, né, que o movimento feminista ele vai fazer a gente refletir, né? E aí, por exemplo, por que que eu falei isso, né? Por que que o nosso corpo é um corpo sujeito à violência? A violência do Estado, a violência desse homem machão, sabe? Por que que o nosso corpo, ele também é vítima, por exemplo, da hipersexualização? Tem corpo, né? O nosso corpo, o corpo feminino, ele também é visto como esse corpo objetificado, né? Como esse corpo, por exemplo, no universo do samba, é muito comum uma imagem, né, de que, por exemplo, a passista é uma mulata, a ideia da passista é como uma mulata, né, onde esse corpo é um corpo que você tem passabilidade, é um corpo que você pode tocar, que você pode ter, é um corpo, né? Então, o movimento feminista e o feminismo negro, ele começa a rever isso, ou seja, ele aponta para, olha, existe uma política do corpo, né? E a gente precisa emancipar, tirar o nosso corpo desses lugares de prisão. Porque é aprisionar a imagem do corpo feminino, achar, por exemplo, que se é passista, né, ela pode ter esse corpo invadido. Você pode passar muito, por exemplo, no corpo da passista. Isso é uma coisa que várias passistas reclamam, né? Isso é uma coisa Ela que se a tá com gente for pouca pegar roupa, lá, você pode ir cartão lá e postal da pegar. década de 80, como é que está? Sim, como é que está vendendo o Rio de Janeiro? Né, no cartão postal da década de 80. O Rio de Janeiro como país do carnaval, como país do futebol e como país da passista, tipo, da mulata, tipo exportação. Né? Então, o que os movimentos feministas faz? Vamos pensar neste corpo, vamos tirar este corpo de determinadas amarras. E aí, se uma mulher decide não se depilar, né, eu decido me depilar, mas entendeu? Então, é isso, é tirar das amarras. Isso não quer dizer que toda mulher feminista, né, essa mulher machona Não que se não vai se depilar depile, ou não vai se maquiar, não. não usa É que essa mulher, na maquiagem. verdade, ela não é refém desses rótulos. Né? A ideia é quebrar esses rótulos. E mesmo assim, Valéria, tem muita coisa ainda para ser quebrada. Mesmo para quem está encabeçando a luta feminista, entende? Tem muita coisa, tem muitos rótulos, tem muitos estereótipos. Né? A gente vive atravessada, né, por imagens de controle que gera esse estereótipo mesmo, em muitos de nós. Né? O que é o estereótipo? Né? Só para poder dar um exemplo aqui, já que você falou, né, da ser bem didática, né? Se eu falar assim para a galera, gente, feche os olhos e pense, vou usar o exemplo da CEO, pense num CEO, pense num cargo de gestão, de liderança de uma grande empresa, pense como deve ser esse homem, como é que é esse homem, sabe? Em geral, as pessoas vão fechar os olhos e vão imaginar um homem nesse lugar, desse empresário. Ele é um grande empresário, ele, sabe, ele é um homem branco. E aí, se eu falar para você, gente, feche os olhos e pense no entregador do iFood que chegou hoje na sua casa para entregar uma pizza. Você vai imaginar como é. Isso, isso é um estereótipo? Isso é um estereótipo. E mais do que um estereótipo, isso é uma imagem de controle. Ou seja, o estereótipo, ele é sempre ruim, ele é sempre associado a algo que é ruim. Né? Estereotipia, ou seja, algo que é ruim.
É você fechar os olhos e imaginar qual é a cor do entregador do iFood, qual é a cor do lixeiro, do gari da rua, sabe? Qual é a cor do cara que trabalha na, nos serviços gerais, sabe? O cara que está ali, assessorista de elevador, enfim. Né? Isso é estereótipo, está sempre associado, né, a subemprego, às imagens de serviçal, né? E imagem de controle, não. Né? Quando eu falo, fecha os olhos, imagina esse CEO dessa grande empresa, e a gente imagina esse homem branco, isso não é ruim para esse homem branco, entende? A gente imaginar, a gente Sim, achar, claro. isso não é ruim. Então, qual é o nome disso? Né? Isso que quem está falando não sou eu, isso eu estou falando do pensamento de uma intelectual feminista negra, né? Chamada Patrícia Hill Collins, né? Dos Estados Unidos. Está aí, está viva, produzindo maravilhas, sendo traduzida para o nosso português aí. E Patrícia Hill Collins que traz isso. Diferente do estereótipo, as imagens de controle, elas acabam enclausurando a gente em lugares muito ruins, em lugares muito frágeis. Em compensação, as imagens de controle também criam lugares de privilégio, de prestígio para outros grupos. Porque é uma imagem de prestígio, né? Você achar que o CEO, o empresário dessa grande empresa é um homem branco, ou seja, homens brancos são lidos como líderes natos, entendeu? Poderosos, grandes gestores, com capacidade de gestão, com capacidade de organização, sabe? Capacidade de Sim, entrega. compreendo. Ele pode gerir esses espaços porque a imagem de controle colocou ele nesse lugar. Assim como a imagem de controle colocou nós, mulheres negras, por exemplo, num lugar de servidão, de submissão, é a empregada doméstica, entende? É o corpo da passista, que pode ser mexido, que pode ser, né, bulinado, digamos assim. Então, isso também são imagens de controle, né? Então, só para poder voltar à tua pergunta, né? Eu acho que é quebrar isso, quebrar essa lógica, e isso não é exclusivo de mulheres, né? Eu quero que homens, depois que escute aqui essa live, por exemplo, pense, né? Do tipo, quebrar essa lógica não é só coisa de mulher. Isso pode ser um exercício, né, muito bacana se os homens decidissem fazer. Os que decidem fazer, né, estão bem mais interessantes. Perfeito, Angélica, sua colocação. Gostei muito. Uma coisa, você já falou, né? Porque é bem autoexplicativo, na verdade, os argumentos, né? Mas é bom a gente ser sempre bem detalhista, né? Para que as coisas, para que não reste nenhuma dúvida, né? Tem gente que diz, Angélica, que essas solicitações, né? Na verdade, que essas lutas feministas querem, na verdade, dar privilégios para as mulheres, querem colocar a mulher acima do homem, não quer que a mulher esteja ao lado. As pessoas entendem essas lutas como vocês, mulheres, querem dominar o mundo. É por isso que vocês ficam criando esses movimentos e tal. O movimento feminista quer colocar as mulheres acima dos homens? Não, o movimento feminista é um movimento que está pensando em equiparação, né? Até porque a gente, historicamente, a gente está tão atrás, né? Que a gente for pensar em todos os sentidos. Historicamente, a gente ficou durante a história muito atrás. E o que está acontecendo agora? Por exemplo, essa semana, eu estou lendo uma matéria, né, na Folha de São Paulo. Eu Continuar tô, falando. eu tô te ouvindo, pode falar. Tá, tá. Então, uau, se nós mulheres somos 60% das universidades, principalmente nas universidades públicas, isso é sinal de que a gente está chegando, mas a gente só está chegando, gente. Sabe? É como se os homens estivessem aqui, as mulheres estivessem aqui, as mulheres negras então estão aqui. Então, se a gente é 60% da universidade, só está chegando. A balança está equilibrar. Gente, são muitos anos, é muito trabalho, é muito processo. Então, assim, não se sintam ameaçados com a presença de mulheres, sabe? Porque é
é isso, né? Não se sintam ameaçados. Eu acho que a gente ainda tem uma longa estrada para poder equilibrar, né? Percorrer. Pois é, porque é uma balança muito desequilibrada ainda, né? E, e não é que mulheres feministas ou que pensam em emancipação feminina estão querendo dominar, né? Aliás, quando você falou isso, eu fiquei. Cortou aqui a conexão. Eu perdi essa parte toda da Angélica, não consegui ouvir. A Angélica Ferrarese saiu, acredito que tenha acho, caído a internet dela, a conexão dela, mas a gente continua aqui aguardando ela pedir para participar de novo, né? Porque tem uma instabilidade aqui de fato, aí eu não sei se é aqui ou é lá, mas eu acredito que seja lá, porque a Angélica caiu, mas vamos lá, vou aceitar ela de novo aqui. Já aceitei. Pronto, Angélica, voltou. Não, o meu veio uma mensagem como se fosse assim, acabou, vamos concluir a sua participação. Eu só apertei OK. Caiu pra gente, só fechou aqui. Mas, enfim, mas eu acho que vou continuar, né? Eu estava aqui pensando, Valéria, que assim, se a gente for pensar bem, a gente está há 500 anos tendo gestão pública e privada de homens. Há 500 anos. E eu não estou parada, assim, parado para pensar, não. Tipo, as mulheres feministas, claro, né? Isso é também um lugar muito senso comum. As mulheres querem dominar o mundo. Mas eu fiquei pensando que se a gente dominasse o mundo ia ser interessante, porque como a gente já sabe como é a gestão masculina, tipo, como é que deve ser agora uma gestão feminina? Sabe? Vamos pensar se as mulheres dominarem o mundo, porque vai que fica bom, vai que fica melhor do que esses 500 anos, entendeu? Que os homens estavam sentados à cadeira dos senhores, né? E agora é isso, os homens continuam sentados à cadeira dos senhores, só que agora as mulheres, né? Vamos imaginar uma foto? Aí você tem um monte de cadeira e só tem homens ali naquelas cadeiras, homens brancos principalmente. Aí as mulheres começaram a aparecer atrás, assim, na foto. Esse monte de homem que está sentado aqui Sim. começa a se sentir, né, intimidado pela presença Oprimido. feminina. Pois é. E ninguém, na verdade, quer sair da cadeira, né? Ninguém, porque a cadeira é o lugar do privilégio, né? É o lugar do privilégio. Quem detém os meios de produção, né? É quem está sentado na cadeira. Na foto, né? Aliás, isso é muito. Eu vou dar esse exemplo para a gente pensar representatividade, tá, Valéria? Esse exemplo que eu vou dar agora da cadeira. Nessas cadeiras estão homens em pé, que estão na fila para sentar nessas cadeiras, né? E aí um ou outro rostinho feminino vai aparecer ali naquelas fotos. Se a gente fizer uma foto e olhar e aparecer, sei lá, 3, 4 mulheres naquela foto, isso é representatividade. Entende? Representatividade, ou seja, imageticamente, né, se a gente for pensar a imagem, as mulheres já estão aparecendo. Mas as mulheres ainda não sentaram, estamos sentando, mas ainda não sentamos de fato, confortavelmente, né, de forma consolidada, nestas cadeiras. Porque aqui é quem detém os meios de produção. E aí, claro que a gente fez isso certo. A gente tem uma ou outra mulher sentada nesses lugares. Se a gente for pensar no Brasil, eu mesma dei o exemplo de Luísa Trajano aqui. Trouxe uma fala dela da reportagem, né, da matéria que eu estava vendo ontem. Mas isso ainda é muito pouco. Então, os homens ficam intimidados, acuados com essa presença feminina, né? E a gente. E outra coisa, a gente precisa que muitas mulheres se sentem nessas cadeiras, porque geralmente mulher puxa mulher. Entendeu?
Geralmente somos nós mulheres e que vamos, é você que está aí, sabe, locutora, é Suzy, sabe? Vocês é que vão criar uma agenda para poder trazer uma intelectual negra, uma jornalista, uma historiadora, sabe? Alguém que tá na mídia, alguém que está na universidade, alguém que está nos ativismos, ou seja, é uma agenda que as mulheres dos espaços é isso, não acho que a questão seja dominar, né? Nós mulheres queremos dominar, mas eu acho que pode ser uma boa ideia. Comecei a acreditar É agora. interessante, é muito bom ouvir a Angélica falar, né? E a gente percebe, quando eu fui selecionar algumas perguntas, né, ou coisas que a gente já ouviu a respeito do feminismo, eu falei, cara, eu vou perguntar isso aqui para ela mesmo. Eu falei, mas é necessário. É necessário porque, mesmo com tanta informação, mesmo com tantos canais para as pessoas se informarem de maneira adequada, as pessoas continuam reproduzindo essa ideia. É super comum você ouvir mulheres que dizem: eu não sou feminista, eu sou feminina. Que acreditam que o feminismo é um movimento de oposição, que é um movimento que diz: olha, os homens de um lado, as mulheres do outro. A ideia não é essa, né? A ideia não é essa. Eu tento me conter, que eu sempre falo, né? Eu falo demais, né? Eu tento me conter para deixar você falar mais, porque o assunto é muito interessante. Eu gosto de ouvir a perspectiva de uma pessoa que estuda o assunto de maneira mais aprofundada. Mas a gente percebe, Angélica, que mesmo com todo esse trabalho, como você falou, mesmo a gente trazendo esse assunto, muita gente, na hora que ouve falar essa palavra, feminismo, eu não vou nem assistir. Que eu já sei que vai falar mal de homem, que eu já sei que vai querer que eu não faça as coisas mais pro meu marido, e não é disso que se trata, gente. É justamente essa a ideia, é por isso que a Angélica está aqui. É para que a gente faça você, mulher, entender, né, você mulher, você homem também, como a Angélica falou, a sociedade entenda que o movimento feminista não quer, não pretende, né, colocar a mulher nessa posição de protagonismo. Embora eu acho que precisa, como a Angélica falou, nem que a gente passe, eu acho que eu não estarei viva para ver o dia em que isso vai acontecer. É muito difícil, né? Então, assim, é por isso que a gente faz perguntas que beiram o senso comum, porque é isso que é propagado. A gente vê grandes influencers dizerem: as feministas morrem quando a gente fala isso aqui, né? Que a mulher se arrumou para o marido. Não, gente, não morre não. As feministas dão o direito da mulher fazer o que elas querem, inclusive colocar o almoço do marido dela, colocar roupa em cima da cama do marido dela. É sobre você fazer coisas que você quer fazer, mas também deixar de fazer o que você não quer. É disso que se trata, né? É isso que as pessoas precisam entender, Angélica. Porque uma coisa é você servir ou você colocar a roupa na esfera. Assim, uma coisa é fazer isso porque você está pensando a partir do lugar da servidão. Outra coisa é você fazer isso a partir do lugar do cuidado. A partir do seu companheiro, a sua companheira, seja lá o que for, num dia, e ele pode te servir no outro. Isso é cuidado. Não é dupla. O cuidado não é mão única, o cuidado a mão é dupla. Né? Mas a partir do lugar da servidão, que aí é esse lugar que é muito naturalizado na sociedade, é sempre a mão única, ou seja, é sempre a mulher servindo. É sempre a mulher cuidando da mulher, né? É o cuidado da casa, é o cuidado dos filhos, é o cuidado do marido. Né? Então, o que o movimento feminista e feminista mesmo está falando é justamente assim, observe isso e vê a fonte disso. É a fonte disso. Se for o lugar da servidão, se questione. Eu acho que é para ser questionado. Se for o lugar da servidão, eu tenho que fazer. Entende? Eu tenho que seguir. Tem por quê? Começa a se perguntar. Né? Agora, se for a esfera do cuidado, você vai fazer isso Problema nenhum. Porque é isso. Porque um dia você vai servir, porque você está afim de servir, porque tu fez uma comida maravilhosa e você quer, sabe, fazer uma mesa, toda uma cena. Mas outro dia você também será servida. Porque aí na esfera do Problema cuidado, nenhum. também é isso. Exato. É muito comum, né? A gente tá num jantar e aí alguém. Ah, você não vai colocar a comida do seu filho, Sim. enfim, do seu marido, do seu primo. Você é mulher.
É aí que está a questão. Não é por você ser mulher. É se você quiser. Você tem o direito de fazer. Porque o homem também pode colocar a comida dele. E outra coisa, Angélica, que é importante falar, um ponto que eu anotei aqui, que é importante, na verdade, eu quero muito conscientizar os homens de que o machismo, né, é prejudicial até mesmo a eles, né? Eu estava observando, né, que embora eles tenham muita dificuldade em reconhecer o quanto isso também é prejudicial para eles acham que só os privilegia, né? Mas vamos lá. O homem, né, ele não pode chorar. Se um homem chorar, ele é um fraco. Você está chorando, um homem? Como é que você está chorando? Outra coisa, um homem, ele não pode ficar em casa para estudar. Um homem estudar, não, eu estou em casa, eu vou trabalhar, meu marido está em casa estudando, ele é um fraco. Que homem é esse que não está provendo a família? Sua mulher está trabalhando e você está em casa estudando, você é um fraco. Como é que sua mulher está com você? Isso também advém desse tipo do patriarcado. Você não pode, enquanto homem, não ter um trabalho. Você não pode ficar em casa estudando para concurso enquanto sua mulher está trabalhando. Isso não pode. Isso prejudica ou não prejudica os homens também? É bem autoexplicativo. Sim, sim, você falou tudo, Valéria. O machismo e o patriarcado, eles prejudicam muito mais quem pratica, eles prejudicam os homens, né? Primeiro, porque ele acaba com a subjetividade desse homem, né? Esse homem, ele vai estar sempre vestindo uma capa, ele nunca vai se ver, ele nunca vai ser. Ele vai estar sempre vestindo a capa do durão, ele tem que ser duro, ele tem que sair, ele tem que ir para a rua, ele tem que, sabe, ele não pode estar desempregado. Chorar. Ele não pode, isso, ele não pode chorar, né? Ser sentimental. Isso sim fragiliza a psique, a cabeça das pessoas, sabe? E o pior de tudo, assim, eu fico pensando que é esse homem que também está criando filhos e filhas. Então, essa mentalidade vai refletir na criação e vai refletir numa nova geração. Porque uma coisa, Valéria, uma geração anterior à nossa, você tem na sua família uma geração anterior, olhar e falar, você não vai botar o café, não vai botar a comida do seu namorado, do seu marido, do seu companheiro. Uma coisa é a gente vê numa geração anterior. Outra coisa é a gente projetar isso numa geração jovem, sabe? Porque a ideia é que essas questões, com o passar das gerações, né, sejam desconstruídas. Mas para desconstruir, como você vai desconstruir? Se você está criando uma criança dentro dessa estrutura de pensamento, sabe? E se você acaba projetando uma criança, você projeta no filho. O filho não pode, ele vai ficar na escola, tem que bater. Sabe? Brigou, não, você não vai entrar aqui, você tem que bater. Né? Chora. Projeta isso nas crianças, projeta isso nos filhos. Sabe? E aí acaba com todo o trabalho educativo, por exemplo, que o movimento feminista pensa para a sociedade. O trabalho educativo é esse. É olhar essa fragilidade, e isso sim é fragilidade. Não se permitir chorar, não se permitir descansar, não se permitir autocuidado, né? Gente, dados alarmantes de câncer de próstata. Porque o homem, sabe, ainda tem tantos tabus, né, com relação a cuidar do corpo, de determinadas partes do corpo, sabe? E os dados são alarmantes ainda hoje. Né? Isso eu estou falando agora, de dados de 2020. Então, assim, isso é prejudicial. A real é essa, né? O machismo ele é muito prejudicial, ele abala a psique, ele abala a saúde física e mental. Entendeu? E principalmente no prático. Foi importante você falar que isso começa muito cedo, de fato, a gente vê muitas crianças, né, que, principalmente crianças, eu vou falar pela minha casa, né, pela minha criação. Eu sou uma filha mais velha, com um irmão 1 ano apenas mais novo do que eu, em que quando minha mãe ia trabalhar, eu cuidava do meu irmão. Eu era responsável por fazer tudo, na verdade, não era tipo tudo. Olha, você vai esquentar a comida pro seu irmão, você vai lavar os pratos, né, lavar a louça, a sua e a do seu irmão. Olha, se acontecer alguma coisa com seu irmão, que é 1 ano mais novo apenas do que você vai ser responsabilizada.
Mas arrumar a cama, você tem que arrumar a sua cama e a dele, você é mulher. E eu sempre achava aquilo estranho, eu falando, mas tem uma coisa estranha, assim, algo não tá batendo, mas eu ainda não sei o que é, né? Isso aí é década de 90, né? Quando eu nasci. Então hoje a gente já tem condições de questionar isso, né? De dizer, não, você é criado com sua irmã, mas você vai fazer a sua parte. Por quê? Porque esse carinha aí, amanhã ele vai se casar. E que tipo de ser humano ele vai ser, né? Para a mulher dele, Sim, para a esposa dele, que a gente quer, as feministas, né? Nós, enquanto feministas, a gente quer que as famílias vivam em harmonia. A gente não quer ver ninguém separado, destruir casamentos, que as mulheres têm que ser solteiras e não podem se casar, não respeitam ninguém, querem ficar por aí pegando todo mundo. Não, de novo, não é sobre isso. A gente, pelo menos eu, vou falar por mim, tá? Eu acho uma família linda, com seus filhos, todo mundo, relacionamento monogâmico, e quem não quiser tem esse direito. Mas não é uma coisa, não é essa ideia deturpada de que feminismo é, como as pessoas dizem, vou usar a expressão, tá? Libertinagem, né? Vadiagem, né? Ninguém pode. Feminista tá maluco, aquela mulher dos pelos, né? Aquela mulher que fala palavrão, machona, que não usa. Eu não uso maquiagem, tá, gente? Mas não é por nada disso, não é porque eu não gosto mesmo. Se precisar, eu uso, mas eu não gosto. Não tem nada a ver com o feminismo. Antes de saber até o que era feminismo, eu já não usava maquiagem. Mas digo pra você que eu conheço diversas feministas que são vaidosas ao extremo e não tem problema nenhum em ser. sim, sim. Aliás, isso que você falou é tão importante, porque, por exemplo, eu já sou de fase. Tem fase que eu não quero maquiagem e tem fase que eu quero maquiagem, sabe? Essa pessoa virou pra mim e falou, nossa, se você só usasse tênis, porque eu estava de salto. E eu pensei assim, gente, que interessante, porque eu acho que eu cheguei numa maturidade que eu posso tudo. Eu posso usar tênis, salto, né? Ah, hoje eu quero salto fino, quero salto grosso, eu quero a rasteirinha, entendeu? Eu posso. Mas isso é a Angélica, confiança que as suas ideias vão te dando, né? As nossas ideias, as nossas escolhas na vida é que vai dando confiança pra gente, né? a gente já está quase terminando, né, Angélica? Daqui a pouquinho tem a orientação. Mas uma colega minha, quando eu estudava na UESC, ela era advogada e fazia também filosofia, né? Ela disse que ela foi participar de uma oficina de trança, se eu não me engano. E ela disse que foi, o cabelo dela é alisado e tal. E ela disse, poxa, Valéria, eu fiquei tão triste porque quando eu cheguei lá para participar da oficina, a menina disse, não, mas você não pode participar da oficina porque o seu cabelo é alisado e tal. E ela falou, eu achei aquilo tão absurdo, ela dizendo, né? Porque é uma coisa que é para você aproximar as pessoas, né? Ela falou, pois eu vou fazer. Ela disse que fez acho que foi um turbante, eu não lembro bem o que é que era. Ela disse que fez e fez muito bem. Ela disse que falou, eu vou fazer, eu vou participar. E ela disse que fez o turbante, ela falou, essas coisas muito, ela falando, né, muito extremas, ela falou, me incomodam, porque eu aliso o meu cabelo, mas eu quero ter o direito de participar de uma oficina de turbante, por que eu não posso? Então eu acho que essas coisas também, essa ideia de ou você está em um extremo ou você está em outro, acaba também afastando algumas pessoas. Sim, concordo completamente. E acho, Valéria, que já me vi em extremos. Eu acho que isso também vem com o tempo, eu acho que é isso, né? Eu acho que vem com a maturidade das escolhas, porque eu acho que eu também já me vi em extremos, sabe? De achar que é o cabelo X ou o comportamento Y, então não entra, sabe? Não vai fazer Entendo. parte do clube. Você não vai fazer parte do clube, né? E hoje eu vejo o quanto que isso fissura, quanto que isso enfraquece o movimento. Se enfraquece muito, né? Se a ideia do movimento é ser inclusivo, né, incluir, é levar reflexão, né, é a Não gente faz refletir sentido. juntas. Pois é, vamos refletir juntas, vamos amadurecer juntas, sabe? Exatamente, cada um no seu tempo. Pois Ou é não, isso. né? Ou não, a gente não tem como determinar como é justamente é sobre isso Sim, também, né? A gente não tem como determinar como cada um vai se comportar, como cada um vai se vestir, como as suas condutas, na verdade. O que importa é que você entenda a essência e que você não propague coisas que irão prejudicar, né, no final das contas, toda a sociedade, né, vamos falar assim como você falou, porque envolve todas as pessoas, não se trata só de mulheres, né? Então, é mais ou menos isso aí, Angélica. é, perfeito.
É isso. Angélica, é isso então. Você sabe que, né, eu sempre digo isso aqui já de praxe, viu, Angélica? Mas de verdade mesmo, esse assunto é muito extenso. Senti muito pelos meninos não terem participado, eu queria muito que mas eles vão assistir depois a live. E eu queria agradecer você pelo seu tempo, por você ter aceitado conversar com a gente, tirar nossas dúvidas. Foi muito bom falar com você. E faça suas considerações finais, por favor. Sim, eu que agradeço. Eu acho que toda oportunidade, né, quando você me propôs o tema, eu fiquei pensando assim, interessante, porque parece que já está liquidado, sabe? Eu já falei tanto, já falei muito sobre feminismo, já falei muito sobre racismo, a gente acabou não tocando, né? Não tocando Sim, tão sim. explicitamente em questão de racismo, né? Só falei só de uma das bandeiras, né, do feminismo ser essa pauta, né, antirracista e antissexista, né? Mas, enfim, parece que é tema do tipo, novamente, de novo, mas vai ter que ser sempre. Porque você mesma me trouxe perguntas que estão no cotidiano, que estão no senso comum, que não estão liquidadas, ou seja, a gente ainda vai ter, né, muita gente, talvez ainda uma geração ainda, né, Com replicando certeza. determinadas construções, né, determinados estereótipos. Então, eu acho que a gente ainda precisa, foi até bom, sabe, Valéria, porque me deu mais fôlego agora, do tipo, gente, a gente precisa continuar falando sobre o feminismo negro, sabe, a emancipação das mulheres, tipo assim, não é chover no molhado, é isso, né? A gente precisa continuar, né, fomentando esse debate, porque as coisas ainda tem muito, a gente ainda tem muito para caminhar. Mas, enfim, mas a gente tem caminhado, né, e tem se encontrado no luta, né? É você lutando daí, no teu espaço, abrindo espaço, eu lutando daqui, e a gente se encontra na luta sempre. É isso aí. Então, Angélica, obrigada, viu? Espero que a gente se encontre em outra oportunidade para falar, né, quem sabe Sim. sobre racismo. Enfim, gratidão. Beijo grande para você. Obrigada, beijo, beijo, pessoal. Tchau. Beijo, tchau, tchau.